Olá, fico feliz de estar trazendo mais uma vez para vocês uma aula do Instituto de Nutrição Avançada. Na verdade, um trecho da aula aqui, um trecho bem longo, dessa aula sobre saúde tireoidiana, atualização dos exames bioquímicos e conduta clínica. Essa aula está há alguns anos já online, uns 3 anos eu acredito, e ela continua atual. Eu continuo lendo artigos sobre o tema e não vi a necessidade de atualizar ela em nada, porque ela realmente preenche os pré-requisitos de uma aula que, se você estudar hoje e aplicar hoje, você tem os conhecimentos completamente necessários para tratar o seu paciente. E o que eu vejo até hoje é que ainda os nutricionistas e os médicos ainda não aprenderam a tratar o seu paciente, não aprenderam a entender a importância do equilíbrio dos hormônios tireoidianos na prática clínica e nem as dificuldades de interpretação dos exames. Então, eu vou tentar trazer algumas ideias aqui à tona nessa aula rápida aqui, que deve ficar aí mais ou menos uns 10 minutos com a gente. Então, a luz que traz sempre a nossa tona, né, que ilumina o nosso raciocínio, é a chamada teia de inter-relações metabólicas da nutrição funcional, que é essa na versão mais antiga, que eu gosto muito, aborda os 8 pontos sobre os quais nosso raciocínio deve se embasar. E vocês vão perceber que nós vamos falar aqui hoje sobre interação das toxinas com a tireoide, questões mentais influenciando na tireoide, que é uma questão endócrina, nutrientes envolvidos, estado inflamatório, estado oxidativo, enfim, diversos desses elementos até então estarão presentes aqui no nosso raciocínio sobre as funções tireoidianas. Então vamos entendendo aqui, né? O hipotálamo produz um hormônio chamado TRH, que é o hormônio que estimula a pituitária ou hipófise, que produz o TSH. O TSH estimula então a tireoide. Tireoide que produz T4 e produz um pouco de T3, tá? Um pouco de T3, mais ou menos 20%, já vem da própria tireoide, mas 80% dele é convertido nos tecidos periféricos, principalmente fígado e rins. Vejam que esse T4 faz o feedback negativo na hipófise e no hipotálamo, onde lá dentro é convertido em T3. A gente observa na prática que o T3 diretamente exógeno também inibe o hipotálamo e a pituitária. Como que a gente observa isso em pacientes suplementados em T3, ok? Então a gente consegue ver, não é só essa conversão interna como faz crer esse diagrama aqui desse livro de medicina geriátrica e gerontologia. Então, vou falar um pouco sobre hipotireoidismo e fibromialgia, uma questão também muitas vezes confundida, né? Vejam que o hipotireoidismo ele pode mimetizar doenças reumáticas sistêmicas, causando dores nas pequenas articulações e dores musculares. Então, muitas vezes as pessoas podem ter talvez um diagnóstico errado de fibromialgia ou sofrerem de dores musculares e dores articulares, quando na verdade tem hipotireoidismo. Vejam esses autores aqui na Medical Hypothesis, vejam que é uma hipótese, e eles colocam que o hipotireoidismo poderia ser, como o diabetes, categorizado em deficiência hormonal ou resistência hormonal, como no diabetes tipo 1, onde já não há insulina, ou muito baixa, né, pela destruição do pâncreas, ou na resistência à insulina, como no diabetes tipo 2. E ele diz que, no caso da fibromialgia, acontece a resistência aos hormônios tireoidianos, então aquela quantidade que é normal para a pessoa, mas não é normal no exame sanguíneo, mas não funciona. O hipotireoidismo também está associado ao funcionamento adequado do sistema nervoso central. Então, o que nós temos aqui? A disfunção tireoidiana intrauterina está associada ao déficit neurológico. Então, a questão materna, gente, como funciona a tireoide durante a gestação. E ainda se imagina que ele pode contribuir ao autismo e outros distúrbios neurocomportamentais. Por que isso? Vejam esse estudo aqui, que verificou a presença, os níveis de Free T4, o T4 livre, e o QI das crianças. E o valor de TSH e o QI das crianças também. Então você percebe aqui, quanto maior era o TSH das mães, se não me engano foi isso que medido no terceiro trimestre, maior o QI. Vejam que um TSH acima de 1.2, a gente costuma dizer que o valor ideal é de 1.2 a 1.4, ok? Mas vejam que 1.4 é melhor que 1.2, que é melhor que 1.1, que é melhor que 0.9, que é melhor que 0.8, melhor que 0.6. Apesar de alguns laboratórios colocarem que é completamente normal,
certo? Então a gente tem que perceber que um pouco mais de hormônio tiroidiano durante a gestação é interessante para a mãe, certo? E para o bebê também, em especial, que é o ponto de vista que a gente está falando nesse momento. Então vejam que aqui o QI chegou a ficar mais de 30% a 40% maior, comparando o menor valor de hormônio tiroidiano com o menor com o maior. Quando a gente vai olhar TSH, também a gente vai ver que valores ao redor de 2 foram os valores mais interessantes, né? Desculpa, foram os menos interessantes. Quanto maior o TSH, menor foi o QI. Então, também a gente quer menos TSH. Por isso tem, inclusive, vários médicos, endocrinologistas, quando mães com hipotireoidismo engravidam, eles tratam para ficar um TSH zerado. A gente tem visto essa conduta em alguns médicos, tá? Mas eu não sou médico, então eu realmente não vou preconizar essa conduta. Eu vou preconizar o que é o ótimo, que é um TSH, não me preocupo tanto com o TSH, mas um TSH normal e até 2, com um T4 livre ótimo 1.2 a 1.4 e com um T3 livre ótimo acima de 3, sempre. Preferencialmente 3,5 a 4, ou 0,35 a 0,4, conforme a referência do seu laboratório. Vejam ainda aqui sinais clínicos associados ao hipotireoidismo. Vamos ver aqui que também é importante para a prática clínica. Por quê? Porque a maioria dos profissionais só se baseia em TSH e T4 livre. E quem controla sintomas, quem faz você se sentir bem é o T3, não é o T4. O T3 é pelo menos 10 vezes mais ativo que o T4. Então os receptores realmente respondem muito bem ao T3. Então veja você mesmo sinais e sintomas clínicos que estão associados à falta de hormônio tireoidiano, independente do seu nível de TSH e do seu nível de T4. É a falta do T3 livre que causa os sinais e sintomas. Vejam, cansaço, fraqueza, a pele seca, as extremidades frias e a sensibilidade ao frio. Esse é um elemento bastante importante, tá? Sensibilidade ao frio e extremidades frias. Aquelas pessoas que dormem de meia o ano inteiro. E, obviamente, aqui no sul, no inverno, é comum isso, mas no verão eu tenho clientes, pacientes que usam meias no verão e se cobrem também no verão, mesmo em dias muito quentes. Vocês que moram então no sudeste ou no nordeste do Brasil vão conseguir observar isso, então, verão, digamos, o ano inteiro, né, temperaturas amenas em muitos desses locais, vão ficar então, essa pergunta para o paciente é importante. Vejam aqui a questão da perda de cabelo, né, também é um elemento que é aumentado na queda do T3, a facilitação da obstipação intestinal, facilitação do ganho de peso, piora da memória e da concentração. Vejam aqui outros sinais e sintomas, vão incluir depressão, e isso se dá pela queda na produção de dopamina. Vamos ter também cefaleia, além da queda do cabelo, as unhas fracas. Podemos ter queda na libido, aumento do colesterol e das alergias. E aqui você está vendo então a enzima limitante, que é a tirosina hidroxilase, ela é estimulada pelo T3. A enzima que converte tirosina em L-dopa. E aí a gente tem então, com a L-aminoácido descarboxilase, a formação da dopamina. Então um papel bastante importante do T3 na depressão, certo? Temos ainda aqui a questão das dores inexplicáveis, que eu já comentava nos quadros fibromiálgicos, o agravamento de doenças autoimunes, então tem que ser sempre levado em consideração o tratamento das doenças autoimunes, a questão do hipotireoidismo, a alteração renal do equilíbrio de fluidos e ainda a alteração da temperatura corporal basal. Nós ensinamos nessa aula online como medir adequadamente a temperatura corporal basal, medindo a temperatura matinal e qual o valor de referência ideal que deve ser respeitado. Uma forma rápida, fácil e gratuita de avaliar o metabolismo basal do seu paciente, né? Uma forma indireta, digamos assim, não perfeita, mas bastante interessante para saber o quanto seu paciente está queimando caloricamente ao longo dos seus dias. Então aqui você vê ainda alguns sinais e sintomas no hipotireoidismo realmente bem desenvolvido. Vejam que a fadiga afeta tanto os mais jovens quanto os mais idosos. A intolerância ao frio, em especial nos mais idosos, dificilmente mulheres pós-menopausa têm intolerância ao frio. A depressão também é mais comum nas mais jovens, a fraqueza em todas as idades. Também pode haver parestesia, não vejo isso muito, a queda de cabelo e câimbras. Olha que interessante aqui também citadas, né?
Devemos lembrar do eixo tireoide-pâncreas, onde o hipotireoidismo aumenta o tempo de meia-vida da insulina, fazendo o quê? Aumentando esse tempo de meia-vida, a insulina fica mais tempo atuando no seu receptor e assim mais chance de ter resistência a ela. Vamos lembrar ainda que diversas situações de estresse fisiológico e metabólico levam à alteração do metabolismo tireoidiano, levando ao aumento do T3 reverso. Então, todas as situações de estresse, incluindo doenças metabólicas crônicas, vão levar ao aumento do T3 reverso, como você vê nesse slide seguinte, um fator negligenciado. Veja que aqui tem as faixas de referência e você observa o comportamento dos hormônios no estresse fisiológico. Vejam que o TSH pode até subir um pouco em relação ao usual, ao normal, nos diferentes momentos, leves, moderado, severo ou na recuperação, que o T3 reverso sobe, que é uma forma de T3 que não consegue atuar na forma como T3, atua como T4, na verdade, ou seja, não tem atuação sintomatológica. Vejam que o T3 vai lá embaixo e a gente tem então sintomas de hipotireoidismo com nível de TSH até mais elevados, ou muito perto do valor da referência, né? Levemente acima ou dentro da referência. Okay? Então você tem TSH normal, com T4 livre normal, um pouco diminuído, e aí se nós não nos preocuparmos com o T3 livre, com o T3 reverso, nunca vamos, e com sinais e sintomas, nunca vamos conseguir interpretar clinicamente esse paciente. Entre os mecanismos adicionais, a gente tem que lembrar que a deiodinase pode estar inibida pela deficiência de glutationa e pode ainda haver nessas doenças inflamatórias, essas doenças metabólicas crônicas, uma diminuição da captação do T4 pelos tecidos não tireoidianos, como o fígado e rins, que é quem vão convertê-lo em T3, e um aumento do T3 reverso, como eu já havia comentado. Entre os problemas que podemos ter nos pacientes com alteração tireoidiana, vejam que nós podemos ter alterações na ligação do hormônio ao seu receptor. Esse é um outro elemento a ser levado em consideração. O hormônio pode estar ali e não estar bem ligado ao seu receptor. Por exemplo, na deficiência de ferro, quando a ferritina está muito baixa, ou na deficiência de zinco, isso também pode acontecer. Vocês têm aí uma referência para estudar mais sobre o assunto. Né? Aqui a gente está vendo um modelo da produção dos hormônios tireoidianos, como acontece lá dentro da tireoide, e o que eu quero salientar aqui é que há uma produção natural de peróxido de hidrogênio para ver o processo de incorporação do iodo, desse iodeto, nos resíduos do aminoácido tirosina. Então, essa oxidase tireoidiana produz o peróxido de hidrogênio e a enzima TPO, então, converte tirosina em monoditetraiodotironinas. Ok? O que é importante sobre essa questão do peróxido de hidrogênio? Por que eu chamo atenção a isso? Porque uma grande quantidade de peróxido é produzido nessa situação. E aí, quanto é produzido? Até 13 vezes mais que num leucócito ativado. Então, é uma grande quantidade mesmo. E quanto mais TSH a gente tem, mais peróxido de hidrogênio é produzido. Temos que ainda lembrar que na deficiência de iodo há um aumento da geração de peróxido e a deficiência de selênio diminui a degradação do peróxido. Ou seja, selênio é fundamental para degradar o peróxido de hidrogênio, ou seja, prevenir o dano à tireoide que pode ser causado por este peróxido de hidrogênio. Finalmente, então, a proteção contra esse peróxido e os radicais livres resultantes envolve a vitamina C e enzimas como a catalase, que é uma hemoproteína, não é uma enzima que apenas depende de ferro, ela depende de todo o grupo hemo, superóxido dismutase, que depende de zinco, cobre, manganês e selenoenzimas. Então vejam o grande número de nutrientes envolvidos. Sobre essas selenoenzimas, vejam que nós temos 9 selenoenzimas envolvidas diretamente na saúde e função tireoidiana. Vejam que uma delas é são as deiodinases tipo 1, 2 e 3, sendo a tipo 1 muito importante porque está envolvida na produção sistêmica de T4, quer dizer, a conversão de T4 em T3.
Vejam que todas as 3 deodinases são selenoenzimas. E a deficiência de selênio reduz a atividade das enzimas tipo 1 e tipo 2 em especial. A tipo 2 e 3 são as mais resistentes à deficiência do selênio. Portanto, a tipo 1 é a que mais sente. Quem mais sente é a deodinase tipo 1, ou seja, a produção sistêmica fica debilitada, que é a produção no nível de fígado, de rins, da própria tireoide, hipófise e no ovário. Vejam, funções bastante importantes. Mas o corpo, o organismo inteiro humano depende fundamentalmente desse fígado e rins, que são quem contribuem em maior grau para a fonte sistêmica de T3, através do T3 livre, obviamente, medido assim no exame laboratorial. Então, para a produção do T4, para a conversão do T4 em T3 e ainda para a ação do T3 no receptor, precisamos de zinco, de ferro, de retinol, de selênio, também de iodo, de vitaminas antioxidantes variadas, e ainda temos que ter em consideração que o cádmio, o chumbo, diversos metais tóxicos e substâncias bociogênicas afetam a função tireoidiana nesses diversos níveis. O que eu entro em detalhes são 100 slides, 110 slides sobre esses 7 elementos aqui na aula completa que você tem no meu site do Instituto de Nutrição Avançada. Ok? Então, sobre os exames laboratoriais, vamos falar aqui rapidamente nesse final de aula. Aqui eu traço um painel completo do que eu costumo usar para avaliar de uma forma bem global a função tireoidiana. Lembrando que sobre o TSH, que é um dos temas mais polêmicos, com o qual eu realmente não me preocupo tanto, porque minha grande avaliação é do T3 livre. No final das contas é o que a gente tem que se preocupar muito. Lembro que a maioria dos laboratórios põe no limite superior de referência o 4,5 a 5 de TSH, mas quando esses autores excluíram os indivíduos com os anticorpos anti-TPO positivos, a referência já baixou para 3,5 a 4. O que sugere que o valor utilizado atualmente inclui indivíduos com doença tireoidiana inicial ou incipiente. Veja que um TSH maior que 2 foi associado com desenvolvimento de hipotireoidismo no futuro. A probabilidade foi ainda maior nos indivíduos com anticorpos positivos. Isso no estudo de coorte, desse estudo de Wickham, com 20 anos de segmento. A cada ano, cerca de 2 a 5% dos pacientes com hipotireoidismo subclínico desenvolverão o hipotireoidismo clínico completo. Vejam que a National Academy of Clinical Biochemistry dos Estados Unidos recomenda o valor superior de 2,5 para o TSH. Vejam que esses autores ainda aqui, da Whitman e a American Academy of Thyroid Guidelines, em 2002, já recomendavam um TSH ideal 0,3 a 3, bem diferente da referência usual que os nossos laboratórios apresentam. Um outro detalhe importante que eu comento nessa aula com mais detalhes são as fontes de iodo, né? Então, as algas, os peixes e frutos do mar e a solução de Lugol. Quando usada pura na concentração de preparo usual, nós temos 6 mg por gota, a 10% e a 5%. Nessa aula eu comento de forma mais profunda a questão do uso do Lugol, do uso das algas e o que seria interessante fazer com os nossos pacientes nessa situação. Também discuto esse estudo de caso, onde você vê os exames, os valores ideais e o que aconteceu após o tratamento. E, finalmente, então, encerro com, mais uma vez, a teia das inter-relações metabólicas, lembrando que temos que pensar nos elementos tóxicos, temos que deixar o nosso paciente bem nutrido, temos que evitar os fatores bociogênicos antinutricionais, temos que evitar o quadro inflamatório, alergênico crônico, otimizar o estresse oxidativo pela questão da glutationa para ter uma função tireoidiana ótima. Não é só sair tomando hormônios e achar que isso vai resolver o problema. Muitas vezes é a única solução, mas na maioria delas podemos usar outras soluções e assim otimizar a saúde do nosso paciente para que ele tenha T3 livre e não apenas um TSH dentro da referência ou um T4 livre dentro da referência. Ok? Então, deixo aqui o contato, as minhas aulas online em DVDs através do site inavançada.com.br, meu site pessoal, o meu blog no funcional.ntr.br
e procurem por essa aula, Saúde Tireoidiana, só tem uma, é só a minha, que está lá e vocês vão se deliciar com essa aula e com todos os artigos gratuitos que eu incluo para quem quiser ler e estudar sobre o assunto. Ok, gente? Então me acompanhem aí no meu Instagram, podem me curtir no Facebook também do Produina, onde eu tenho ali várias dicas e várias colocações que eu vou fazendo diariamente. Mais uma vez o site do Instituto de Nutrição Avançada e muito obrigado e até a próxima, tá bem? Até mais então, conto com vocês. Um abraço e saúde para todo mundo.